Sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, sempre com um convidado muito especial. Hoje eu recebo a médica veterinária Isabela Ballarin para conversar sobre um tema muito importante e um tema diferente, tá? Então, Isabela, obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar sobre canabidiol, né? Um tema diferente. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer recebê-lo e estar aqui com vocês para a gente falar desse tema que é muito importante, um tema atual que sempre sofre atualizações e ajuda inúmeros pacientes, né? Não só na medicina humana, mas a medicina veterinária vem crescido cada vez mais com a medicina endocannabinoide e a gente tem conseguido ajudar muitas espécies, né? Com diversas patologias. Isso que eu ia te perguntar, o que é o canabidiol? Muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. O pessoal fala, nossa, tem a ver com a maconha? O que é isso? Então, vamos lá, né? Porque vamos lá. É o que sempre me perguntam. Nossa, Isa, mas a gente está fazendo algo legal? Tá, Sim, gente. é outra pergunta também. Essa é outra pergunta, né? Vamos chegar lá também. Então, a medicina endocannabinoide é algo bem complexo, um pouco negligenciado pelas pessoas que usam de forma recreativa, né? Então, claro, a gente tem todo um tabu ainda que tem sido quebrado dentro da sociedade por conta do uso recreativo que está associado ao uso de drogas ilícitas. Mas a medicina endocannabinoide é uma medicina que tem sido explorada há anos e já vem aí com uma comprovação legal e de inúmeras formas você consegue adquirir, né, o óleo para fazer o uso dessa medicina ou até mesmo da planta. Para ajudar o paciente com as suas diversas enfermidades. E aí a gente entra na parte da ciência mesmo, de fato, na parte da medicina endocannabinoide. Então, vou começar do começo para a gente vamos lá. Vamos tirar essas dúvidas que tem muita gente que está assistindo agora, está nos ouvindo, quer saber, né? O que faz bem, faz mal, o que está sendo ofertado para o animalzinho da pessoa. Isso, então vamos lá. A medicina endocannabinoide, ela começou sendo explorada em mamíferos. Hoje em dia a gente tem vários estudos, mamíferos, né? Então cãezinhos, gatinhos, coelhos, animais que mamam nas suas mamães. E hoje a gente já tem vários estudos e vários trabalhos e pesquisas em cima de animais silvestres, né? Dos pets não convencionais. Então, aves, répteis, entre outras classes e outras famílias de animais que a gente consegue utilizar o óleo. Por quê? O que é a medicina endocannabinoide, né? O nosso organismo, assim como dos animais, eles possuem receptores, que são como fechaduras, né? Assim, para fazer uma analogia de simples entendimento. Vou colocar aqui a imagem, vou pedir para o Isaac colocar. Então, a gente tem aqui os receptores, né? O pessoal já está conseguindo assistir ali e ver na tela. Então, isso, pode continuar. Aqui tem a imagem de um ser humano, mas é muito similar com o dos cãezinhos, gatinhos e outros animais, e aqui a gente já consegue ter um bom entendimento. Então, o sistema chave-fechadura é quando a gente fala, né, dos receptores, dos receptor connectors. Então, nós temos receptores no nosso corpo, que são essas fechaduras espalhadas pelos diversos sistemas. Como vocês podem ver na imagem, né, a gente tem receptores tanto de CB1 quanto de CB2. Esses receptores, eles estão espalhados tanto no sistema nervoso central, então a gente pega, né, sistema neurológico completo, tanto o sistema nervoso central quanto a medula. E aí a gente já vai partindo para uma parte sensitiva e locomotora, onde o paciente às vezes tem uma alteração de medula e aí acaba tendo alterações locomotoras, que é no andar, e entre outras dores crônicas. E a gente consegue fazer o controle disso, né? A homeostase, o equilíbrio desse sistema por conta dessas fechaduras que estão ali. Tá. Nossa, Isa, mas essas fechaduras que são os receptores, com quem eles se conectam? Com as chaves. E quem são as chaves? São os fitocannabinoides. Aí sim são as moléculas que são derivadas da cannabis, que é a cannabis sativa, que é a famosa planta da maconha. Então, assim, você não vai chegar, né, e vai ver um animalzinho que faz o uso do óleo e ele vai estar escutando Bob Marley fumando. Sim. A gente precisa tirar alguns tabus ali, porque é bem sério, né? E o nosso compromisso de levar a educação para esse tutor, né? Para esse tutor, exato. Então, assim, primeiro, sempre na consulta canabinoide, primeiro eu explico como funciona o processo de produção, desde a extração do óleo até o processo de análise química desse óleo, para ele poder ser vendido comercialmente, com toda... assim, atendendo todo o padrão de legislação, né, que é extremamente importante. E aí a gente fazer o uso terapêutico para o animalzinho, que sim, varia muito a dose, varia muito da patologia, e aí a gente vai, né, entendendo e interpretando o que aquele animal precisa para conseguir fazer o ajuste da dose adequada do óleo. Então,
a imagem, né, que vocês tinham visto um pouquinho, tem receptores que pegam bastante o CB, né, o CBD. Os receptores CB2, eles pegam bastante as chaves de CBD e eles estão espalhados em trato gastrointestinal, em musculatura esquelética, que é o nosso músculo mesmo, em fígado, em pâncreas, em rins, então sistema urinário, por exemplo, sistema endócrino, né? As glândulas endócrinas do nosso corpo também têm bastante receptores endocannabinoides, por isso a gente consegue fazer o controle de algumas doenças endócrinas. O óleo, ele tem um potencial hipoglicemiante muito importante. Então, a gente consegue usar num paciente que às vezes é diabético, está fazendo uma dosagem muito alta de insulina. E aí o paciente não está respondendo mais, está entrando em cetoacidose diabética, está tendo distúrbios catabólicos por conta da diabetes. E aí ele me procura para fazer o tratamento com a cannabis. Aí eu vou ter que focar em, né, utilizar o óleo com uma maior concentração de CBD, de CBG, que tem um potencial anti-inflamatório, hipoglicemiante, para eu poder fazer o controle. E os pacientes respondem muito bem. Normalmente a gente consegue até reduzir a dose da insulina, o paciente volta a ter uma regulação do apetite, né? A gente consegue controlar, porque às vezes o paciente diabético é muito esfomeado, e a gente consegue trazer o controle do apetite para ele também não sentir tanta fome, porque dependendo da dose que você usa do óleo, da concentração do fitocannabinoide escolhido, você pode ou aumentar o apetite ou diminuir o apetite. Tá. O que a gente trata bastante obesidade, por exemplo, né? Tem bastante cãozinho hoje em dia que sofre com obesidade. A obesidade é um problema na sociedade negligenciado na veterinária. As pessoas achavam os cães obesos bonitos e fofinhos e, na verdade, não é assim. Os cães obesos, eles são predispostos a sofrerem doenças de articulação, doenças locomotoras, doenças endócrinas. E aí o tutor tem muita dificuldade de reduzir o peso desse paciente, né? Desse animalzinho. E aí com o óleo a gente consegue fazer ajustes bem legais. Isso é legal você ter comentado, né? Tem casos específicos, né? Tem indicações específicas, né? Do canabidiol. Uhum. E quais outros fatores que a gente pode apresentar, né? Quais clínicas que esse animal apresenta? Quais os sintomas, né? A gente pode prescrever, por exemplo, canabidiol para aquele paciente que tem muita convulsão, Sim, isso é bem importante porque, assim, voltando naquele sistema de chave e fechadura, a gente falou um pouquinho dos receptores de CBD, CBG, entre outros. Mas a gente também tem os receptores no corpo que estão no sistema nervoso central, né? Estão ali na parte de medula e eles se ligam à molécula de THC. Então, às vezes, o paciente que tem algum transtorno, né, que seja neurológico, a gente consegue também fazer o controle utilizando moléculas, né, um óleo que seja mais rico em THC. Nem sempre a gente na verdade, nunca usa o THC isolado, né, porque ele tem um potencial eufórico em alguns outros potenciais, então, normalmente, ele está associado a um óleo que vai ter outros fitocannabinoides. Mas a gente consegue usar óleos que têm maior concentração de THC ou que sejam, sim, né, ricos em potencial, às vezes 1:1, ou que tenham a mesma quantidade, ou uma quantidade pequena de THC e uma quantidade maior de CBD. Aí varia muito da clínica do paciente. E para tratar justamente isso. Outro ponto que eu queria te perguntar não tem uma dose padrão, né? Vocês vão seguindo ali de acordo com cada paciente. Então esse paciente, ele apresenta... Vocês devem entrar com a dose um pouquinho mais baixa, ver como que ele se adequa, faz outro óleo, dessa forma? Assim, depende bastante da clínica. A gente já tem alguns estudos, né? E aí, não que nós tenhamos padronizado as doses, porque não tem como você padronizar algo que é totalmente individual, que vai muito do animalzinho. Mas a gente já entende-se, né, que, por exemplo, um paciente que tem dor crônica, um paciente que tem uma compressão medular, um paciente que é epilético, por exemplo, convulsiona, que já tem uma alteração significativa, que é crônica, que causa muito distúrbio metabólico, a gente já sabe que você entrar com uma dose pequena do óleo ou com uma dose de um óleo que às vezes não tem THC, é THC free, ele não vai responder. Ou não vai responder da forma adequada. E aí você vai ficar fazendo testes. Então, assim, com a minha experiência clínica, às vezes eu já consigo escolher um óleo mais adequado para o paciente e às vezes entrar numa dosagem um pouquinho maior, porque aquela patologia, aquela enfermidade requer uma concentração um pouco maior do óleo. E aí também a gente vai, né, nossa, o paciente ficou muito sonolento, né, ele não se adaptou muito com a molécula, aí a gente pode reduzir, diminuir a dose e aí fazendo os ajustes. Mas normalmente o paciente aceita super bem e a gente tem que aumentar o volume até chegar na dose ideal, porque também ele vai se acostumando com a molécula. Então não é algo assim, é muito difícil você encontrar aquele paciente que é o paciente estável.
que ele toma desde quando ele começou, ou ele ficou por muito tempo tomando aquele único volume daquela única concentração. A gente sempre vai ajustar, vai associar um óleo com outro, vai aumentar o volume para chegar no ideal, que é o controle da dor, que é o controle da convulsão, que é a melhora clínica ou estabilidade. E aí, conforme o tempo for passando e ele for se adaptando com aquela molécula, se a gente não conseguiu a homeostase daquele sistema, né, ou a cura, por exemplo, porque uma pergunta que as pessoas sempre me fazem: Isa, mas ele vai tomar cannabis pro resto da vida? Não sei, depende da clínica dele. Ele tem... Essa era outra pergunta que eu ia te Exato. fazer. Assim, é um paciente que ele tem um tumor em sistema nervoso central, ele é um paciente epilético, ele é um paciente que é oncológico e é uma enfermidade, sei lá, um insuficiente renal crônico, que é progressiva e irreversível. Então, provavelmente, ele vai tomar para o resto da vida, fazendo os ajustes adequados, né? Até porque depende muito da... agora ele está tomando mais opioide, agora ele não está, ele está fazendo dieta, agora ele não está. E aí a gente vai ajustando também conforme o que o paciente tem recebido naquele momento. Agora, se é algo agudo, né? Eu tenho vários colegas anestesistas que trabalham com a cannabis na anestesia hoje em dia e no intensivismo, que trabalham com a cannabis dentro da internação. Isso é bastante comum em São Paulo capital, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o pessoal já tem trabalhado bastante com a cannabis no intensivismo. E aí é algo bem agudo, né? Algo que você vai fazer, vai pontuar ali o animal, tá num pós-operatório, ou você quer potencializar o efeito de um opioide, ou quer melhorar o seu transcirúrgico, né? O transanestésico ali do procedimento, e você vai entrar com óleo de cannabis no pré ou no pós. Tem muito paciente que fica nauseado depois da cirurgia, a gente entra com a cannabis para controlar a náusea, para melhorar o apetite, e assim sucessivamente. Vai ser pontual, ele vai tomar aquele tempo, depois vai parar e não vai precisar tomar mais, sabe? Tá. Outra dúvida que eu ia te perguntar é o seguinte: você fez a avaliação, viu que aquele paciente ele precisa, pode fazer o uso da cannabis. É fácil de encontrar o óleo? Hoje em dia, eu falo para você que é fácil. Tá. Temos várias empresas que são regulamentadas e você, com a receita, né, de controle especial do médico veterinário, devidamente inscrito no CRMV, você consegue adquirir o óleo, comprando com a receita, assim. E aí nós temos os óleos nacionais, né, que eu tenho pacientes que usam os óleos nacionais com bastante eficácia, e tem os óleos que a gente importa de fora. Então, eu gosto bastante também dessas produtoras que são do exterior e a gente acaba importando óleo, porque o óleo, às vezes, passa por uma análise cromatográfica, né? E essa análise consegue mostrar pra gente, essa análise química, qual a quantidade exata que tem de moléculas naquele óleo. Os óleos nacionais, às vezes, dos pequenos produtores, né, que receberam agora o aval da Anvisa e, enfim, para conseguir fazer a sua produção e extração, eles ainda não passam pela essa análise química. E aí a gente acaba tendo uma concentração, né, para pacientes de grande porte, equinos, cães, é muito bom, vai muito bem. Que legal. Então, outras espécies também, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela também regulamentar, deixa tudo regulamentado, né, para o uso. Exatamente. Você sendo médico veterinário devidamente inscrito e você, né, tendo esse conhecimento com os cursos de especialização, pós-graduações, você consegue fazer a prescrição e o seu tutor, né, consegue adquirir o óleo facilmente. As empresas hoje em dia eles fornecem as pessoas que fazem contato, então eu não vou citar o nome das empresas, mas a gente passa o WhatsApp da empresa e aí a pessoa que faz isso, o contato da região, né, o representante daquela região, vai fazer todo o trâmite. Aí ele pega a receita, ele faz a encomenda do óleo, pega o seu endereço, você efetua o pagamento, emite nota, tudo certinho, sabe? A empresa tem um CNPJ, é tudo regulamentado, né? Belezinha. E aí você recebe o óleo na sua casa. Que legal. Pode fazer o uso pro pet. Eu sei legal. Que você atende várias espécies, né? Silvestres, exóticos, os animais, os pets não convencionais, que faz parte da tua rotina, né? É porque eu gosto de tudo que é estranho. As pessoas falam, nossa, coisas estranhas é com a Isa. Sim, eu gosto daquilo que ninguém quer cuidar, ninguém quer tratar, ninguém quer fazer. Eu falo, não, eu vou lá. E é muito comum, né? Porque os pets não convencionais têm ganhado espaço na casa dos brasileiros, né? Sim. E também multiespécies. A família multiespécie, eu gosto. Trato muitas famílias multiespécie, Sim. Bem legal. Então, aquela pessoa que tem um cachorro, tem um gato e um jabuti. Uhum. Tem uma calopsita. Animais
totalmente diferentes da rotina convencional, né? Que são os pets não convencionais. E esses animais também podem fazer o uso do canabidiol, né? Com certeza. E assim, a minha rotina de cannabis com os pets não convencionais, ela é bem equivalente, assim, com de cães e gatos. Até porque, né, é bem mais complexo você tratar uma ave com uso prolongado de opioides e anti-inflamatórios do que você tratar de uma forma mais natural. Então, a gente tem respostas melhores, a gente consegue fazer tratamentos de uso prolongado sem efeitos colaterais muito danosos, né? O que isso significa? É você prejudicar o organismo do animalzinho, né? Eu consigo fazer, a ave, ela tá com uma dor crônica, ela sofreu uma fratura. A gente pega muita ave de resgate, né? Ou que se machucou na gaiola. E aí você vai ter que fazer uma analgesia por um período prolongado. E assim, a gente tem bastante conhecimento sobre os efeitos colaterais dos opioides e o quão isso prejudica você fazer de uso prolongado num mamífero, imagina numa ave. E aí, com a cannabis, eu consigo fazer um uso prolongado. Nossa, ele quebrou o pé, ele vai fazer fisioterapia, ele vai fazer reabilitação. A gente pode, claro, começar numa concentração maior, associar os opioides inicialmente. Depois a gente muda a concentração, deixa só ela isolada, porque vai remover os opioides, mas o paciente não vai ficar sem suporte. E aí a gente vai diminuindo conforme ele for respondendo. Eu consigo, né, fazer um tratamento bem legal até, de fato, o paciente receber a alta médica. Ou, né, eu tenho muitos pacientes que têm alterações crônicas por fraturas, por mutilações, por maus tratos, que vieram de maus tratos. E aí acabam fazendo o uso contínuo do óleo e tem uma resposta maravilhosa, melhora muito a qualidade de vida. Tem bastante lagomorfo, né, que são os coelhos. Nossa, coelhos, você atende bastante coelho, né? Bastante coelho, sim. As pessoas às vezes não têm noção, mas tem muito aqui na região, né? Tem muito na região. É que assim, antigamente, né? Como se a gente fosse muito velho, muito né? velhos, mas não se tinha o hábito de levar o pet não convencional no veterinário. Sim. Isso é algo que a gente tem trazido e tem ensinado para a sociedade. E é algo que eu sempre gosto de falar, inclusive, né? Essa abertura é muito boa. Obrigada por essa brecha, claro. Porque o pet não convencional dentro de casa, às vezes aquela família, ela não tem uma rotina que se adequa a ter um cãozinho. Né? Porque, gente, ter um cachorro dá muito trabalho. A gente tem vários, né? Exato. Não é assim, nossa, ter um cachorro tá tudo bem, você vai lá e vai colocar água e comida e acabou. Tem uma demanda, planejamento. Exato. Para você ter um cãozinho, você precisa de um planejamento financeiro, você precisa de vacinação anual, você precisa se preocupar com vermifugação. Às vezes o seu cãozinho, ele tem alguma comorbidade, ele vem com alguma anomalia da própria raça e que isso vai trazer, né? Vai ficar velhinho também. E aí a gente tem gastos, né? Gastos financeiros, com uma ração de qualidade. Hoje em dia a gente tem várias ofertas de ração que a gente pode trabalhar, desde uma mais simples até uma premium, super premium. E, enfim. E a medicação pet é uma medicação cara. Se você for comprar um antibiótico veterinário, na farmácia tem uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande. Então, a pessoa que vai ter um cão, não que a pessoa que vai ter uma ave ou vai ter um coelho, ela não precisa se preocupar. Não é isso que a gente está falando, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a demanda emocional. É diferente. Porque o cãozinho, ele precisa passear. Ele tem uma demanda energética, uma demanda emocional, sabe, para o seu bem-estar, muito grande. Se você não tiver o seu tempo livre, hábil, porque dentro dessa sua pesquisa, antes de você adquirir um cão, um gato, uma ave, um hamster, qualquer coisa, pesquise sobre a raça. É o que eu sempre falo. O que se adequa, né? O que se adequa? Nossa, você tá em casa o dia inteiro, você, né, enfim, você trabalha home office, você consegue sair 2, 3 vezes por dia. Será que você consegue ter um galgo italiano? Você tem espaço? Ele consegue correr, ele consegue expressar as suas atividades, sabe? Que são de acordo com a sua raça, que são de acordo com a sua genética. Beleza. Agora você fica fora o dia inteiro, você não tem tempo para ficar em casa, você não consegue passear com o cão. Será que é ideal você ter um cão que precisa correr todos os dias? Né? Então pesquise sobre a raça. Assim, teve um boom do bulldog, né? Que as pessoas falaram, não, vamos ter bulldogs em apartamento. E assim, gente, o bulldog, se você pegar a linhagem do bulldog, é um cão que corre muito, né? Ele participa de pastoreio, ativo, de proteção, né? De várias coisas. A linhagem do bulldog é um cão que corre, assim, 30 quilômetros por dia, sabe? Eles andam muito, eles fazem todo um serviço de fazenda também. Bulldog ou Border Collie?
O bulldog. Bulldog? Exato. E assim, é que a gente foi diminuindo, porque Sim. tem vários bulls, né? Você tem bulldog inglês, que aí a gente tem aquela, né? E eles são super fortes. Tem, se você pesquisar da linhagem mesmo deles na Europa, eles faziam tração Caramba. de alguns carros, assim. Não vou falar de uma carroça de um tamanho de um cavalo, mas Sim. eles faziam tração de pequenos carros para levar alguns mantimentos. Esses cães, eles realmente são cães de trabalho. São fortes também, né? E aí a gente fez, claro, algumas modificações genéticas que levaram eles a ficarem um pouquinho menor, mas que mesmo assim eles ainda trazem isso da sua linhagem. E aí você pega um bulldog que fica o dia inteiro no apartamento. Aí o cachorro se lambe, ele se mutila, ele é estressado, Tem cai vários pelo, problemas, ele tem né? desbiose, ele tem problema nas fezes, ele tem gastrite, ele tem inúmeras situações, porque a gente não consegue suprir a necessidade metabólica desse paciente. Esse é um ponto importante da gente abordar, né? Você tinha comentado também de todos os benefícios do canabidiol, né? E tem alguma contraindicação do uso do canabidiol? Então, para esses casos, assim, o importante você ter falado é que a cannabis a gente pode fazer modulação de comportamento. Então, às vezes eu pego um paciente que está muito estressado, tá, assim, claro que isso não substitui o exercício físico. Eu peço para entrar no adestramento, ver uma creche, melhora a rotina de exercício, Gastar essa energia, dieta né? alimentar. Mas se é um paciente que já adquiriu um estresse por falta, né, de exercício, a gente tem alguns nomes técnicos para descrever isso. Eu entro com a cannabis para modular esse comportamento. Isso é bem legal. Contraindicações. Se você tem um paciente que às vezes tem um distúrbio neurológico e você não conhece a etiogenia desse distúrbio, que é assim, o porquê, origem, o que é a né? origem, o que fez esse distúrbio acontecer. Às vezes os óleos que são um pouco ricos em THC podem causar euforia, podem causar ansiedade, podem causar agressividade, e aí pode piorar um pouco o quadro clínico. Então você precisa ter certeza que aquela doença, né, aquela alteração neurológica, né, a origem dela, para você conseguir tratar e utilizar um óleo com ou sem sem THC, enfim. E aí, outro ponto bem importante são alterações hepáticas, né? O óleo, assim como todas as medicações que fazem o efeito de primeira passagem e que vão, né, ser consumidas ali pelo trato digestivo, a gente precisa ter um bom funcionamento hepático. Às vezes você pega um paciente que está em cirrose, ele não vai responder tão bem quanto um outro paciente que tem o fígado bem funcional responderia. Mas, assim, contraindicação, quase nenhuma. Efeito colateral, alguns, dependendo da dose, do volume, do tamanho do espécie paciente. também, né? E da espécie. Mas são efeitos colaterais que são esperados e são monitorados e controlados. Não é algo que vai fugir do nosso controle. Algo também que as pessoas sempre me perguntam, Isa, o CBD mata? Gente, nossa, é assim, impossível o animal ter uma overdose de CBD. Sabe? É muito mais fácil você matar o seu animal dando anti-inflamatório do que cannabis. E assim, as pessoas, sério, já peguei casos, infelizmente, de cãozinho chegar intoxicado pra mim porque tomou nimesulida 3 dias. Nossa. E o animal morreu. Chegou com insuficiência renal aguda, hepatite, tava com pancreatite, assim, destruiu o organismo do bichinho por conta da nimesulida, que é uma molécula tóxica pro cão, entendeu? Não se dá nimesulida pro cão, mas às vezes, sofreu um trauma, o tutor não conseguiu, ficou com dó, era o que tinha em casa. A gente entende a situação do tutor de querer fazer algo, mas a Acaba falta prejudicando, de né? conhecimento, exato. Agora, se você der 1 litro, 1 litro não, né? Ninguém faria isso sem ter consciência, porque o animalzinho acho que dormiria uns vários e vários dias. Mas se você pingar 3 gotas... Isa, eu fui pingar no conta-gota, caiu 3 gotas a mais, 2 gotas a mais. Fica tranquila, não vai acontecer nada. Sim. Não é isso que vai prejudicar, que vai atrapalhar o tratamento ou deixar o seu cãozinho extremamente sedado ou algo assim. As pessoas perguntam, nossa, mas por que comer a planta da maconha é tóxica e o CBD não? Porque o CBD é uma extração que passa Foi por tirado todo um uma processo. parte, né? Exato. Você está ingerindo somente a molécula. Né? Nós não somos herbívoros. Talvez se o coelho, né, ou o porquinho da Índia comesse a planta da cannabis, ele teria um bom resultado, porque o organismo dele sabe trabalhar com a celulose. Os mamíferos não. Então, assim, não tem como a gente dar uma planta rica em celulose, em cânhamo, em outros, outras moléculas, porque vai causar aí uma determinada indigestão, intoxicação, o animal fica extremamente sedado, a gente perde também o controle, né? Eu já peguei cãozinho intoxicado por comer maconha do tutor.
O doutor chegou em mim e falou assim, doutora, pelo amor de Deus, ele comeu a minha maconha. E aí você fica assim, calma, respira, vamos entrar com antitóxico, vamos fazer fluido e dá tempo para ele. Não morre. O animal fica ali extremamente sedado, incoordenado, sabe, com a pupila dilatada. Você vê que ele está num estado de extrema alteração neurológica por conta de ter ingerido uma grande quantidade de THC. Mas, né, e de outros fitocannabinoides que vão ter ali na planta e também não vão ser adequadamente digeridos, não foram adequadamente extraídos, a gente não sabe a concentração do quanto ele ingeriu e é algo com certeza predominantemente maior. Isa, eu ia te perguntar também, só aproveitando, na nossa rotina clínica a gente atende muitos pacientes, certo? Sim. E todo médico veterinário que vem aqui, que está na parte clínica de atendimento, eu sempre pergunto de algum caso que você atendeu que te marcou, assim, aquele paciente apresentava um problema, a gente fez o tratamento, né, e ele teve um sucesso, ele apresentou ali uma melhora significativa no protocolo que você estabeleceu. Tem algum, assim, que é especial para você? Tem muitos. Ai, eu vou chorar, eu fico emocionada. Então, assim, teve um que foi o Butter Toff. Ele foi muito especial. Sempre lembro dele, sempre uso ele nas minhas aulas, porque ele tinha uma neoplasia de sistema encefálico muito importante e o prognóstico era ruim. Quando a gente fala para vocês, né, o prognóstico é reservado ou é ruim, é porque o animalzinho, a chance do animalzinho sobreviver, né, ou ficar conosco em vida é muito baixa, né? É baixa, é pequena. O animalzinho vai virar óbito por conta daquela, né, doença. Enfim, no caso dele era um câncer, né, bem maligno. Ele tinha feito, estava fazendo acompanhamento com o onco, com o neuro. Tinha bastante alteração neurológica. A massa ocupava metade do crânio. Era bem complexa. E ele tinha muitas crises convulsivas. Estava parando de se alimentar. Não conseguia mais ficar em pé. Não conseguia, sabe? Estava entrando num estado vegetativo. E aí a tutora conversando com esses veterinários, né, que estavam acompanhando ele na época, e os veterinários já estavam indicando eutanásia. E aí ela procurou e aí ela me achou. Ela viu os tratamentos com cannabis, viu os bons resultados, e aí ela falou pra mim, e assim, é muito forte, né, isso acontece muito comigo. Ela chegou pra mim no consultório e falou assim, Isa, você é a minha última esperança. Se você falar pra mim que você acha que não tem mais jeito, igual, né, já falaram pra mim antes, eu vou eutanasiar. Eu não quero mais ver ele sofrer, ele tá sofrendo muito. E aí é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. A doença não tem mais jeito, mas o paciente tem. A medicina integrativa e a medicina paliativa, né, a gente integra ela, porque é o que eu falo. Isa, mas o que você faz? Você atende tantos animais, você usa a medicina integrativa, usa a medicina ocidental. Eu falo, gente, isso é a medicina veterinária integrada. Eu uso o melhor que eu tenho de todos os mundos para promover a qualidade de vida e de morte do meu paciente. Porque isso é uma coisa que a gente também não fala, né, da qualidade de morte. Sim. A gente só fala, qualidade de vida, qualidade de vida. O paciente vai morrer. Ele tem um câncer maligno, muito agressivo, metástase, e ele está em estado terminal. A gente vai falar de qualidade de vida para esse paciente? Não, a gente vai começar a falar de qualidade de morte. Esse paciente, ele tem que morrer sem nenhum tipo de dor. Feliz, tendo os melhores momentos da vida dele com a família dele. Mesmo que ele vá passar pelo processo de eutanásia, eu preciso preparar esse paciente para isso, eu preciso preparar essa família. E o que eu vejo muito que acontece, né, até próximo a mim, com alguns colegas e bem distante, quando esses tutores vêm falando, falaram para mim que não tinha mais jeito. É porque essa família não está sendo preparada. Não se foi conversada com ela sobre o processo de luto e o processo de eutanásia. Eles chegam para mim com muita dúvida sobre como é o processo de eutanásia. E, gente, a eutanásia é o processo mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu faço a eutanásia parecer, assim, uma transmutação espiritual. Toda vez que eu vou fazer eutanásia, a gente prepara o consultório, prepara o ambiente, independente da religião de cada um. Eu peço para minha equipe fazer uma oração, a gente coloca música, a gente coloca cheiro, a gente prepara todo o ambiente para ser uma coisa muito tranquila, uma lembrança muito agradável. Tanto para quem tá indo, quanto para quem tá ficando. E aí, essa parte é do, não tem mais jeito. A medicina integrativa não cuida da doença, ela cuida do paciente. Tudo bem, eu não vou conseguir tirar o câncer dele, mas enquanto ele estiver com a gente, eu preciso fornecer métodos que deixem ele com, né, um pouco de bem-estar. Porque se eu não atingir isso, realmente a eutanásia é a nossa opção.
E aí a gente começou a tratar, né, com a cannabis. Eu falei para ela, me dá essa chance, me dá um período de 15 dias, vamos ajustar tudo. Vamos ajustar a dieta, porque era um paciente que comia muito carboidrato, e um paciente oncológico não pode comer muito carboidrato, porque você alimenta muito tumor. Vamos ajustar isso, que aí o que é a medicina paliativa? Eu junto todo mundo, né? Sim. Vai pra acupuntura, vai com a dieta, vai fazer nutri, vai fazer isso, vou entrar com a cannabis, enfim. E aí o paciente começou a levantar, o paciente voltou a andar, o paciente voltou a comer. A gente ajustou a dieta com dieta, acho que crua, com ossos, né? Que a Lala fez. Ele voltou a se alimentar super bem. Ele começou a tomar 2 óleos e ele tinha crises, assim, 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Coisa que ele estava tendo 5 crises por dia. E ele voltou a ter a qualidade de vida que a tutora queria. Legal. Ele viveu com a gente mais 1 ano. Eu consegui preparar os tutores para isso. Para que ele fosse e em na paz, hora né? que a gente, né, na última tomografia, quando já estava praticamente todo o cérebro tomado, metástase por todo o corpo, aí elas falaram, olha, agora a gente vai ver ele descansar. Marcamos a eutanásia, ela marcou para fazer a eutanásia. E aí ela falou que eles fizeram uma oração, né, um ritual lá em casa de despedida, todo mundo da família foi se despedir dele e tudo mais. E ele faleceu naquela noite. Sim, que e, assim, história, hein? É um caso bonito porque eu sempre choro, sabe? Sim. Eu sempre fico emocionada, porque foi uma coisa que eu... Uma coisa não, né? Foi um paciente muito querido, muito bonzinho, que eu peguei de uma tutora que estava desesperada, falaram pra mim que não tem mais jeito. E você deu o suporte necessário para esse animal. E esse é o nosso papel, né? A gente oferecer todo o cuidado, todo o carinho da nossa profissão para esses tutores. Exatamente. Isa, eu gostaria de te agradecer por essa história, por todas as explicações, tudo que você contribuiu aqui para quem está nos ouvindo, tá? Então, as considerações finais e que fique o convite para as próximas para a gente conversar Sim. sobre outros temas. Vamos falar um pouquinho mais de canabidiol, porque a medicina endocannabinoide é fantástica. Acho que hoje foi uma pincelada para quem não conhece, conhecer um pouquinho. Depois eu posso trazer casos clínicos para vocês. A gente Sim. pode falar da terapêutica do CBD na veterinária, né? Eu apresento um pouquinho para vocês o que são os fitocannabinoides, como é feito, como a gente pode utilizar e várias casuísticas, né? Porque a cannabis trata tudo. Trata doenças articulares, doenças neurológicas, doenças metabólicas. A gente consegue regular tudo. E é interessante os tutores quebrarem esse tabu, né? E, se possível, às vezes num paciente que eles precisem, eles introduzirem essa medicina que é muito importante. Joia. E obrigada pelo convite. Foi Eu um que prazer agradeço. estar aqui. Muito bom. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que a gente traga outros convidados e que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Até mais!